Falei: "Ih, caramba, coringou o palhaço?" Saudações Baxterianas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Alexis e sejam bem-vindos para mais um vídeo de novidades da semana aqui na Baxter Toys. Aquele tipo de vídeo que faz você se arrepender de ser inscrito de tantos comentários inúteis que eu faço por aqui. Mas antes de eu começar a falar das principais novidades da semana, eu vou deixar o X dar um recadinho aqui para vocês. Opa, Alexis, dá licença, mas eu preciso dar um recado para quem ainda não é membro aqui do canal. Se inscreva por apenas R$ 2,99 por mês. Você tem acesso a conteúdos como esse de forma antecipada, pode participar do nosso grupo de WhatsApp e ainda concorrer a sorteios de figuras. São apenas R$ 2,99 para muitas dessas vantagens, então se inscreva. Muito bem, estamos de volta e tivemos uma semana pós New York Comic Con que eu achei que ia ser tranquila, mas não foi, porque temos anúncios de Marvel Legends, temos anúncios de DC Multiverse, tem coisas muito bacanas por vir. Então, antes de tudo, tradicionalmente, vamos começar com o nosso querido tio Tortinho. A McFarlane Toys não para, gente, eles estão anunciando muitas coisas, mas deixa eu mostrar pra vocês agora que saíram as imagens oficiais daquela linha da Liga da Justiça Task Force, né, que é do jogo lá do Super Nintendo que eu mostrei na semana passada, mas agora temos as imagens aí em alta definição, então dá pra gente ter uma noção de como serão essas figuras. Vamos ver o Aquaman aqui. Eu tinha gostado muito das figuras pelo que eu vi, mas agora com as imagens em alta resolução eu achei menos interessantes. Não que não estejam bonitas, principalmente esse lance da pintura aqui eu achei bem legal, achei realmente muito interessante o fato deles fazerem aqui o lance dos pixels, inédito aí na linha McFarlane, bonita pra caramba, mas confesso que agora sim não me agradou tanto não. O rosto do Aquaman tá legal com essa cara aqui que eu achei que era um sorrisinho de rosto, mas na verdade ele só tá tentando tirar a carninha do dente ali do canino esquerdo dele, mas enfim, tudo bem. E o cabelo esvoaçante eu acho que deu uma engessada na figura, porque esse cabelo esvoaçante só faz sentido se ele estiver debaixo d'água. Como você não vai expor ele debaixo d'água, então não faz muito sentido. De qualquer forma, a figura tá bacana, não tá uma figura ruim não, vem com esses effects, aliás todos eles vão vir com esses mesmos effects, vem com tridente e vem aqui com o rosto e as duas mãozinhas do Darkseid e só. Então nada mais além disso. Agora vamos falar do Batman, que esse aqui eu achei o melhor dessa wave aqui, achei o mais bonito, realmente ficou bem interessante essa figura. Olha os detalhes aqui dos pixels, pra mim funcionou pra mim ficou mais legal do que do Aquaman, inclusive o símbolo do morcego aqui eles fizeram todo pixelado, achei isso uma sacada muito bacana. Ó, o detalhe do cinto e tal. Cara, Batman legal, mano, gostei muito da capa e gostei muito como a capa consegue se fundir com a cor do capuz aqui que é feito de plástico. E o rosto do Batman eu achei bem interessante, achei bem legal ele aqui com os dentes cerrados. Achei um Batman bonito, viu? Teria esse Batman facilmente aqui na minha estante. Aqui os effects que, como eu falei pra vocês, só vai mudar a cor e as peças buffs que virão com ele. Aí nós temos o Flash, que também ficou bem bacana. Achei o rosto interessante, assim, não é um rosto muito legal, mas bacana, passa assim. Aliás, o símbolo também do Flash é todo pixelado. A pintura dele, assim, de pixelado é um pouco mais discreta, mas mesmo assim, de longe, olha, dá um efeito legal. Ah, mano, tá bem feitinho essas figuras, eu achei interessante, achei uma proposta diferente. É impressão minha ou tipo a orelhinha aqui, um tá virado pra um lado, outro virado pro outro? Não tá errado, deixa eu ver se tem mais alguma foto aqui. Ele aparenta estar errado, né, aqui a orelhinha, mas eu acho que não é errado não, acho que tá torto. É isso mesmo, tá torto, é o tio Tortinho fazendo tortice aqui, porque tá esquisito. Ah, agora entendi o que aconteceu. Aí nós temos o Superman, que, mano do céu, que figura horrorosa, gente, esse rosto tá horrível. Cara, parece que ele fez desarmonização facial do inferno, velho. Olha que coisa feia, mano. Tá muito ruim esse Superman. E a pintura aqui não ficou legal, não. Esse aqui acho que é o pior de todos. Achei que não valia a pena, não. Vale só pela capa. Talvez se você pegar esse corpo, pintar e trocar a cabeça e fazer um boneco completamente novo, ele fica legal. Mas realmente Superman deixou a desejar. E aí nós temos a buff do Darkseid, que esse sim ficou animal, hein? Esse eu gostei demais. Dessa wave, os dois que eu teria três, vai. Teria o Batman, o Darkseid e o Flash. Realmente ficaram bem bonitos, ó. Cara, olha a qualidade de pintura aqui do cinto do Darkseid, parece mesmo que tá pixelado, né? Cara, essa figura do Darkseid ficou bonita. E o rosto, olha esse rosto, gente. Olha o sombreamento do rosto. Não, ficou bom. Tio Tortinho mandou bem no Darkseid. Realmente bem interessante.
Agora vamos ao anúncio que deixou os Batmaníacos alucinados aqui na Baxter Toys. Sério, o Jack, o Mauro, mano, os caras estavam, tipo, desesperados atrás dessa figura. Já fizeram a pré-venda, então esperem review no canal, que é nada mais nada menos do que esse Batman. Mas não é um Batman qualquer. Pra quem ali acompanhou os anos 80, 90 ali, pós a morte do Jason Todd, a gente viu um Batman mais sombrio, um Batman mais adulto, digamos assim. Mas o que chama a atenção dessa figura, que é baseado nos traços praticamente ipsis literis de um dos desenhistas mais injustiçados do Batman, porque poucas pessoas lembram dele. Eu lembro que eu tinha capas de revistas dele em casa que eu recortava assim, colava em fichário e tal, quando era criança, e eu adorava o traço dele. Que é o Norman Brayflog, que é o Norman Brayflog, que é o Norman Brayfogle, que é o Norman Brayfroggle, que é o Norman Brayfuggle, eu não sei falar na Brayfuggle. Que é o Norman Brayfogle, acho que é assim que se pronuncia, se tiver errado também não importa. E olha que figura sensacional. Aí você já deve estar falando, mas espera lá, essa capa aí, mano, ela é uma borrachona, certo? Então só vai dar pra expor ele desse jeito? Não, meus queridos, vai ter a capa de pano ali toda aramada pra você fazer as poses mais dinâmicas possíveis com esse Batman que, ao meu ver, é um dos Batmans mais bonitos lançados aí pela McFarlane nos últimos tempos. Tá realmente muito bacana, bateu uma bela nostalgia. E olha a quantidade de acessórios que vem com ele, hein? Ele vem com a capa, né, toda esvoaçante, lá pra simular a capa da revista. Vem com esse dioramanzinho assim, pra ele poder posear. E ainda vem com a cabeça do Scarface aqui, bem legal. Além de mãozinhas extras, olha, 4 mãos extras, batirangue e ainda uma máscara. E, mano, a figura tá sensacional, velho. É pra você simular essa capa, eu tinha essa capa em casa, inclusive. Meu, que da hora, velho. Olha que lindo, mano. Mano do céu. A cor desse Batman tá simplesmente sensacional. Gente, tá muito bonita. É isso, Todinho, que a gente sempre quis. Esse tipo de boneco aqui, ó, homenageando artistas, homenageando capas clássicas, sem frescuragem, do jeito que ele era. Olha que coisa fenomenal. Gente, sério, acho que esse aqui, se não é o melhor, é um dos melhores Batmans já lançados aí pelo McFarlane. Coisa linda demais. Olha isso, mano. É, cara, então esperem review aí no canal, porque o Jack já fez a loucura aí de comprar pra poder mostrar pra vocês e colocar na prateleira dele. E outra coisa que foi o Monstro do Pântano versão outono, né, que eu tinha mostrado pra vocês na semana passada. E agora nós temos as imagens oficiais aí da figura, que tá bem bonita, né? Bem bonita mesmo. Vou passar rapidamente porque a gente já viu ele, então não tem muito por que ficar falando sobre esse Monstro do Pântano, mas realmente ele é muito, mas muito bacana. E ainda em McFarlane, falando de Spawn, nós temos também o lançamento do The Clown na versão Glow in the Dark, aquelas figuras que ele brilha no escuro. Na verdade não é brilha no escuro, é luz ultravioleta. A figura é bem bonita, né? Já foi lançada uma vez, isso aqui é só uma versão nova, então dá até pra... Quando eu vi a primeira vez eu falei, ih, caramba, Coringô, palhaço? Essa frase ficou engraçada. Mas olha que bonito, cara. Olha a quantidade de coisa que vem. Cara, eu tô gostando de ver. O Todinho tá investindo em umas coisas bem interessantes. Essa figura nem tanto, mas sei lá, pra quem curte aí, acho que fica interessante aí só por curiosidade. Mas Todinho tá mandando bem. Tô gostando muito dos últimos anúncios dele. E pra finalizar, McFarlane não podia deixar de falar, de mencionar uma estatueta de 12 polegadas aí que ele trouxe pra nós, de nada mais nada menos do que o Sub-Zero, cara, do Mortal Kombat 1, que é esse novo jogo aí, né? Sei lá, acho que é. Mas olha que estátua bonita, mano. Não é das melhores estátuas que ele já lançou, eu já vi estátuas melhores dele, mas essa aqui tá realmente muito bacana. Olha isso, mano. Ah, que da hora, você ainda pode trocar o braço. Olha, ele tá investindo bem em acessórios ultimamente, hein? Vocês não estão achando? McFarlane aí 2025 vai ser um belo ano pra ele. Olha que lindo, mano. Que da hora, cara. Eu gosto muito do personagem do Sub-Zero. Bonito, né, gente? Então, de McFarlane foram esses anúncios. Vamos falar agora de Marvel Legends, porque temos anúncios e muitos anúncios. Quer dizer, não tanto quanto o McFarlane, mas anúncios bem interessantes. Vamos começar com as figuras que foram apresentadas aí do novo filme do Capitão América, que vai sair ano que vem. E posso dizer pra vocês que essas figuras estão lindas. São 3 figuras, ambas deluxe. Acho que vão custar, não sei se é 39 ou 49 dólares, preço elevado aí. Mas as figuras estão realmente muito bacanas. Aqui a gente pode ver o uniforme do Sam Wilson por completo, né? E a caixa grandona assim com as asas e tal.
tal. Vamos dar uma olhada na figura. De acessórios ela vem com escudo, com 2 mãozinhas, um capacete, né, que é o que ele vai utilizar, porque pelo que a gente viu nos trailers ele vai atingir a velocidade do som, então ele vai precisar de um capacete pressurizador. Aí a mochilinha, caso você opte por não expô-lo com asa, que é um desperdício, né, e ali o falcãozinho igual o que veio anteriormente lá na figura antiga. E aqui a figura em si que tá realmente magnífica. Num primeiro momento você bate o olho e você fala assim, é só o primeiro uniforme repintado, mas não, ele tem vários detalhes diferentes aí, principalmente aqui no peito, ele é bem diferente. O corpo não é reutilizado da figura anterior. Gostei muito, mano, eu gostei muito dessa figura, eu realmente achei ela bem legal. Aqui vamos ver outras imagens. Olha aqui a imagem da embalagem, tal pá. E aqui a imagem da figura. E aqui a gente pode ver uma coisa muito interessante, que é os óculos transparentes com o olhinho do ator ali no fundo. O que eu achei bem legal. Aliás, esse rosto tá bem interessante. Tem uma imagem que mostra melhor. Aqui ele com capacete, oferecendo de bandeja o seu drone. Olha só que bonito. Mano, tá lindo demais, hein? Caramba, eu paguei um pau pra essa figura. Olha que coisa maravilhosa, cara. Olha, aqui no capacete também dá pra ver o olhinho dele. Ponto positivo aí, adoro essas coisas. Ele tá parecendo até um Silverhawks, né? Da hora, né? Muito bonitinho. Olha essa asa, cara. E essa asa parece que não é igual à figura anterior, viu? Parece que é tudo inédito. Olha essa pose, mano. Que figura sensacional. Essa aqui eu vou tentar pegar, hein? Porque ela é muito bonita. Como eu quero ter todas as versões do Capitão América, tem que ter esse uniforme aqui. Realmente bem legal essa figura, a Hasbro mandou bem nessa. Além disso, nós temos aí o novo Falcão do MCU, né? Que é o Joaquim Torres, seguindo a tradição ali dos quadrinhos. Ele apareceu ali no final da série Falcão e o Soldado Invernal. E agora ele tá aí assumindo o manto do Falcão. E realmente tá muito bonita essa figura. Lembra muito um G.I. Joe, né? Achei bem interessante, isso é bem militarizado. Mas eu achei sensacional, cara. Eu realmente gostei muito disso aqui. Então ele vai vir aqui com um parzinho de mãos, vem com o dronezinho, ó, com o dronezinho aberto aqui, legal. A mochilinha e 2 rostos, ambos muito bacanas, também com esqueminha de visor. Olha só, cara, que legal, o visor transparente mostrando o rosto do ator. E essas asas magníficas, só que essas asas têm um lance aqui, mano, que vocês vão ver que eu achei incrível. Obviamente que além delas serem muito articuladas, bem articuladas mesmo, igual a do Falcão, né, você consegue fazer várias poses. Aliás, não é a mesma asa, ela tem um design completamente diferente. Ela tem um lance ali que ele segura, que a gente vai ver em umas outras fotos, mas vamos analisar o uniforme dele, que afinal é a primeira vez que a gente vê o uniforme do Falcão novo aí, com todos os seus detalhes. É um uniforme militar, né, bem interessante. Ele remete ali o uniforme do Joaquim Torres dos quadrinhos, né, achei bem interessante, bem bonita mesmo, cara. Claro que faltam detalhes de pintura, afinal é Marvel Legends, né? A gente já aprendeu que não é o foco deles a pintura toda detalhada e tal. Mas, meu, bem bonito, hein? Olha só os pontinhos vermelhos aqui bem pintados, as correias. Realmente uma figura bem interessante. Ele aqui com capacete. Olha só, bem legal, cara. Aqui de costas com as asas, digamos assim, fechadas, e aqui ele com outra head sculpt, e aqui a gente começa a ver que ele segura as asas pelos braços, né, igual o Falcão original dos quadrinhos. Isso eu achei genial, porque o Falcão do Sam Wilson, né, e o Capitão América, as asas saem das costas, né, e nos quadrinhos ele sempre usava aqui nos braços, o que era bem legal, e aqui parece que eles fizeram meio que uma homenagem. Mano, essa foto aqui tá animal. Essa tá legal pra caramba. Olha essa pose, mano. Putz, cara, eu gostei demais dessa figura. Eu vou querer. Ah lá, que eu falei aqui dos braços, ó. Cara, achei uma saída muito interessante e uma bela homenagem também ao Falcão original dos quadrinhos. Meu, que bonita essa figura. Eu gosto muito de figuras aladas, assim. Então, putz, essa aqui eu também gostaria de ter na minha coleção, que tá bem bonita. E aí nós temos mais uma figura, né? A última figura aí do filme Brave New World, que é o Hulk vermelho, que teoricamente seria com o rosto do Harrison Ford, mas acho que ele não deve ter liberado os direitos, porque esse rosto não tem absolutamente nada a ver com o que a gente viu no trailer, né? No teaserzinho. Então, ó, não tem nada a ver com... Não é o rosto do Harrison Ford nem ferrando. De qualquer maneira, que figura bonita, senhores, que figura linda. Então, pra quem não tem o Hulk vermelho dos quadrinhos, esse aqui passa tranquilamente. Ele é um pouco menor, né? O Hulk do MCU é um pouquinho menor do que o Hulk dos quadrinhos, mas de qualquer forma passa tranquilamente aí, bem bonito. Esse rosto está fenomenal. Agora fica a dúvida, se ele é interpretado pelo Harrison Ford, ele é o Han Hulk ou Indiana Hulk? Fica aí a dúvida pra vocês. Gosto mais de Han Hulk. Aqui os detalhes da caixa e aqui os detalhes do boneco. Um boneco muito bem feito, muito bem pintado também. Cara, os 2 rostos estão legais, mas aquele com carinha agressiva, esse aqui, tá fenomenal. Cabelinho na régua, muito bem esculpido, muito bem penteado.
Olha, e de fato, tem nada a ver com Harrison Ford, né? Então fica aí a curiosidade, acho que realmente ele não deve ter liberado pra fazer o rosto dele. Olha, lindo, hein? E aí temos os braços diferentes, né? Ao invés daqueles braços do Hulk, que tem uma peça aqui no cotovelo que parece que sai aqui. Eu particularmente não gosto, mas essa figura tá realmente bem interessante. Ah, figura andando não dá, vou passar essa foto. E aqui no melhor estilo Hulk esmaga, bonita, hein? Realmente muito legal. E essa pose aqui ficou legal pra caramba. Mano, eu particularmente não tenho interesse nenhum em ter mais um Hulk na minha coleção, mas esse eu abriria exceção facilmente. Pensou que acabou? Não acabou não, gente. Ainda temos bastante coisa aí pra falar de Marvel Legends. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 31/10, ou seja, uma quinta-feira, às 16 horas, a Hasbro tem liberado imagens de figuras aí que estão sendo lançadas. Vou trazer 4 que eles lançaram até agora, mas provavelmente pode ser que no final do dia tenha mais, então fica pra semana que vem. Antes de falar desses anúncios de hoje, ainda quando anunciaram lá as figuras do Capitão América, eles também anunciaram juntos a figura do Patriota de Ferro na versão cartelada, né? Então aqui nós temos ele bem bonitinho. Ele havia sido lançado naquele triple pack lá com o treinador e o Dr. Destino, e agora nós temos ele na versão cartelada. O boneco é o mesmo, acredito eu que a pintura tá um pouquinho melhor, que inclusive o anterior o pessoal brincava que era o Titan Hero articulado. E o outro anúncio, cara, é essa figura maravilhosa da Rocha Lunar, que eu achei simplesmente incrível. Ela tem exatamente o mesmo rosto da Miss Marvel, é igual, exatamente o mesmo rosto, só muda os olhos, né, que tem a pintura branca ali, e a máscara tá um pouco diferente, de resto ela é tudo igual, e o corpo com esse uniforme maravilhoso, maravilhoso, lindíssimo, com esse cachecol. Cara, essa figura é realmente incrível. Vou tentar trazer pra minha coleção? Vou tentar, né, mas a gente sabe que é bem difícil trazer essas figuras, mas vamos ver, quem sabe a gente tem review dela o ano que vem aí, porque ela tá prevista pra lançar em novembro, mas já tá esgotada na pré-venda, então sei lá, vamos ver, né. E aí tá rolando um negócio chamado Luca Games Festival, nem sabia que existia isso, na qual a Hasbro tá lá e aí anunciou algumas figuras de Marvel Legends nesse exato momento. E um dos anúncios foi uma figura do Fabian Cortez, do Fabiano Cortezildo. Cara, que figura linda, só tem essa imagem por enquanto, não temos mais nenhum detalhe. Essas figuras vão entrar em pré-venda acho que dia 14 de novembro, então provavelmente teremos aí imagens oficiais. Meu, que figura legal. Ele é uma figura bem clássica, né? Corpo clássico ali de Marvel Legends, mas o que destaca pra mim aqui é justamente a Red Sculpt, que tá muito bonita, não dá pra ver muito bem essa imagem, mas ó, tem os detalhes aqui na lateral. Vamos ver se vai vir com uma Red Sculpt extra, né? Bem bonita. Meu, gostei dessa figura, hein? Simplesinha e bem bonitinha, no melhor estilo Marvel Legends tradicional aí. E o outro foi o Spot, né, o Mancha, com seu poder total. Olha só que lindo, mano. Eu gostei dessa figura, que é o que ele aparece ali no final do segundo filme do Aranhaverso, né. Olha, lindo demais, mano. Achei bem bacana a figura. Vamos ver que tipo de acessórios que eles vêm, né? Então, bonito, cara. Bem estiloso aí. Acho que vale a pena aí pra quem coleciona Aranhaverso ter essa figura, com certeza vai valer a pena. E aí os outros dois últimos anúncios que temos por enquanto, na verdade são figuras já lançadas que eles estão relançando, ao que parece com uma Red Sculpt nova, né? Que é o Capitão América do MCU. Acho que essa Red Sculpt aqui, ela é diferente das outras. Uma Red Sculpt bem bonita, pra falar a verdade. Muito legal. É dentro daquela linha Legacy, né? Só que agora não chama mais Legacy, eles tiraram o nome Legacy, mas tá aí, ó. Bem bonita. Gostei dessa figura. Bem legal. E aí temos o Homem-Aranha com o Upgrade Suit, né? Com essa roupa aqui bem legal, que é preta e vermelha. Bem bonita. Também pra quem aí tinha perdido essa figura do MCU. Essa aqui eu já não curti muito não. Mas de qualquer forma, pra quem curte aí os aranhas do MCU, tá aí. Lançamentos interessantes aí da linha Marvel Legends. Acreditava eu que eles iriam encerrar esse ano com a Wave 3 de X-Men 97, mas não anunciaram absolutamente nada por enquanto, né? Vamos ver, quem sabe até dezembro aí eles anunciam alguma coisa pro ano que vem. Vamos pra DST, ou seja, Diamond Select Toys, que temos duas figuras dentro da linha Marvel Select, que faz tempo que não trazemos anúncios por aqui, hein? E são duas figuras, uma delas muito interessante e a outra, gente, não sei, viu? Quero analisar com vocês. Mas vamos começar com um anúncio interessante, que é o Carnificina na versão Marvel Select. Eu tenho o Venom Marvel Select, que é o meu definitivo aqui, e o meu Carnificina ainda é o da Toy Biz, pra vocês terem uma ideia, né? Que é de um box que veio 4 inimigos, 5 inimigos lá do Homem-Aranha, sei lá, nem lembro mais. E de qualquer maneira, cara, essa figura tá bem legal, eu achei bem interessante, só não gostei muito desse negócio aqui. Essa aqui, esse jeito aqui eu não curti não, mas de qualquer forma, essa Red Sculpt eu achei bem legal. Teria fácil essa figura aí pra fazer companhia com o meu Venom, que é o Venom definitivo da minha coleção até o momento. Agora, a outra
é o Wolverine do filme do Deadpool. Meu Deus, gente, que figura feia. Desculpa, mas que figura feia. Ah, não tá tão feia. Comparada com Marvel Legends, comparada com a SH Figuarts, com as outras empresas que lançaram, até mesmo a ZD Toys tá melhor do que isso aqui. E, mano, sei lá, cara, tá esquisito. Mas eu quero mostrar pra vocês as imagens oficiais do site da Diamond Select. Mano, quem tirou essas fotos? Primeiro, aliás, quem mexeu nesse boneco? Olha que pose horrível que colocaram esse boneco. Tá muito ruim. Não dá pra entender o porquê que eles fizeram isso. E esse rosto, gente, vamos combinar que tem nada a ver. Até essa parte aqui da máscara aqui tá bem diferente do que foi no filme. E o rostinho, cara, tá muito, sei lá, muito ruim. Eu particularmente não gostei. Aí coloca com a ombreira solta. Olha que relaxo, mano. Eu achei bem zoado, cara. Olha de frente que coisa horrível. Olha, de frente, essa parte aqui tá sobrando muito. Ela não é tão aberta assim, ela é mais pra trás, né? Ela é mais fechadona. Não, erraram feio. Isso aqui tá me incomodando demais com esse negócio solto. Ai, que raiva. Sei lá, velho. Ele vem com a opção de colocar o bracinho sem manga também. Mas de qualquer forma, assim, a pintura eu gostei. Aí eu não vou reclamar. A pintura achei legal, ó. Tem vários detalhes. Aqui, ó. Essa parte carcomida aqui, que tá bem interessante. A pintura tá legal. E aqui o braço dele desnudo. Como a gente pode ver, vai trocar os braços aqui. Eu particularmente não curti não, cara. Ela vai custar R$29,99. Tá aqui a figura com os braços desnudos. Esse pino aqui no ombro é horrível. Olha isso, mano. E olha essa pose. Arruma essa pose, fotógrafo. Meu Deus, por que você pôs essa pose assim? Ele torto, ó, com uma perna levantada. Olha essa pose. Mano, tipo, parece que os caras pegaram, tiraram da embalagem, colocaram ele de pé e bateram as fotos. Parece não, fizeram isso. Porque tá muito feio. Ah, sei lá, velho. Não curti não. Então tá aí, $30 essa figura do Wolverine. E provavelmente do Carnificina deve ser $30 e $35. Então de Diamond Select foram esses os anúncios. E aí eu queria encerrar esse vídeo com o lançamento da Mondo, que eu achei simplesmente sensacional. Mondo manda muito bem, ela agrada a todo mundo. Mas de qualquer forma, cara, eu não imaginava que eles iam investir em caça-fantasmas. E tá aí essa figura maravilhosa do Peter Venkman, que tá realmente muito legal. Vem com geleia, ela tá cartunesca, tá bonita. Vem com esse outro bonecão aqui que eu não faço ideia quem seja. Ou seja, sempre as informações incompletas aqui pra vocês. Ó, são acessórios exclusivos pelo menos. Mas olha que figura perfeita, mano. Vem com dois rostinhos, vem com geleia, vem com mãozinhas extras, com a luva, logicamente vem com a mochilinha. Cara, sensacional, velho. Tô louco pra ver como serão as outras figuras dessa wave aí, porque vai ficar realmente muito bonita, ó. Que legal, mano. Gostei, hein? Ó, o Geleia, muito bonitinho, cara. Gostei do Geleia. Realmente bem legal. Ó o tamanhão delas. Quer dizer, elas não são tão grandes, não. São 6,5 polegadas. Interessante. Não sabia que Mondo produzia figuras nessa escala. Olha, lindo demais, mano. E as fotos que a Mondo tira, elas são sensacionais, olha. Ah, mano, eu teria essa figura na minha coleção fácil, hein? Meu, que bacana. Realmente bonita demais essa coleção aí. Vamos ver, né? Vamos aguardar as próximas figuras, porque provavelmente eles vão fazer figuras muito legais por aí. Então é isso, gente. Esses foram as novidades da semana aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, segue a gente lá no Instagram, TikTok e considere se tornar um Baxter membro. Então a gente se vê num próximo vídeo. Um bom sábado, um bom domingo, um bom final de semana, uma boa semana e tchau, tchau.